tarde a todos. Peço desculpa por ter vos tirado da comemoração do domingo da Páscoa, o bacalhau no forno, a batata assando, ovo de Páscoa que vocês não puderam comer de manhã. Então, ser espírita já é um tratamento dietético, porque a gente quase não janta, né, todas as noites, acaba vindo na reunião mediúnica, na reunião de trabalho, e o único beneficiário de todos isso somos nós mesmos, né? E eu espero então que na manhã de hoje, que é um dia muito especial, e talvez a maioria de vocês não tenha percebido, e nem eu mesmo havia percebido isso, mas quando acordei, os Espíritos disseram claramente em meu ouvido que hoje é o dia em que comemoramos a ressurreição, o renascimento da segunda revelação e a morte da terceira. Kardec, 31 de março, partiu às 11 horas da manhã. Entre 11 e 12 horas da manhã, o cardeiro chega na sua casa, Rua Santana, número 9, e ao conversar com ele, ele tem uma ruptura do aneurisma e vem a falecer assim em segundos na frente do carteiro. Estava sozinho na sua casa, onde já havia removido uma parte da mobília, porque ele estava de mudança. Então, dia 31 de março, exatamente hoje, nós estamos comemorando o encontro da segunda e da terceira revelação. Não haveria, talvez, dia mais propício para nós falarmos do quanto o Espiritismo e o Cristianismo são uma coisa só. E eu sempre me perguntei, revendo toda a doutrina nesses 40 anos, eu e o Geraldo somos amigos há 40 anos. Talvez muitos de vocês não tenham nem essa idade aqui. E eu e o Geraldo já éramos da Mocidade Espírita dessa casa há 40 anos atrás. E eu nunca me lembro dos estudos que nós fizemos na Mocidade, de outros estudos depois, que nenhum orador tenha falado dos 10 mandamentos de Jesus. Todo mundo comenta, inclusive o nosso querido Kardec, codificador, no capítulo 1, não vim destruir a vossa lei, onde ele retira do Êxodo os 10 mandamentos de Moisés, que segundo a tradição foram escritos diretamente por Deus em tábuas de pedra, e a partir daí então se constituíram há 3.400 anos atrás nas grandes leis que o povo judeu vem seguindo até hoje. Então eu me perguntava, e de Jesus, será que nós nunca teríamos uma visão próxima desses 10 mandamentos? E relendo um dos meus autores preferidos, Leon Denis, encontrei no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 4, onde ele fala da doutrina secreta, entre aspas, do Cristo. Quais seriam então alguns pensamentos, algumas ideias do grande filosofia, do grande contexto que o Cristo trouxe, completamente inovador, revolucionário a nível conceitual dos nossos dias. Até hoje, 2000 anos se passaram e nós ainda não entendemos a sua mensagem. E o que é pior, nenhum de nós conseguiu vivê-la. Talvez só Francisco os dois, talvez o terceiro agora, né? Porque Francisco é nosso, é o Xavier. Agora eles estão copiando lá para ver se dá certo, né? Se deu certo aqui, quem sabe dê certo lá também, né? Não é verdade? Francisco é nosso. Espera aí, Francisco não, Francisco é nosso. Francisco Cândido Xavier, né, esteve conosco. Quantos de nós tivemos a honra e a bênção de abraçá-lo, beijá-lo? Foi uma das emoções mais profundas da minha vida, quando eu estava com o seu Espartaco ali no Centro Espírita União, junto com a dona Nena Galves e todos os seus familiares, quando então ele estava ali ao lado, e eu fui lá abraçá-lo, beijá-lo. São emoções indescritíveis, são coisas, não sou Roberto Carlos, mas são emoções indescritíveis, não é? Abraçar esse homem entre nós, para nós santo, esse homem que expressava uma natureza de paz, que para mim é o apóstolo, era um apóstolo reencarnado, é a pessoa mais próxima que eu senti a presença de Deus viva através dele, né? Então pensei nesses estudos baseados em Leon Denis, capítulo 4, Cristianismo e Espiritismo, tentar resumir
os 10 mandamentos de Jesus. Vejam bem, qualquer um de vocês, ao ler toda a filosofia do Cristo, poderá resumir outros diferentes do que eu coloquei. Isso é apenas uma sugestão para que a partir de hoje todos vocês foquem de uma maneira mais sintética os conhecimentos do Cristo. Quando um livro é muito grande, a maioria de nós só de olhá-lo já desiste. Se ele tem poucas páginas, aí fica mais fácil. Então eu tentei resumir a doutrina inteira de Jesus em uma página única, que tivesse os 10 mandamentos, as 10 ideias. Mandamento, para ser mandamento e ainda mais divino, o que é mandamento? Quando nós vamos nos dicionários, nós temos lá, mandamento, ato de mandar, prescrição, norma, regra, orientação, receita. Então é uma maneira, é uma prescrição, é uma regra que conduz você a uma boa conduta. Então os 10 mandamentos de Jesus são regras, normas, prescrições que conduzem a uma boa conduta. Uma boa conduta a quem quiser vivê-los. Não basta conhecê-los, é preciso vivê-los. E o Livro dos Espíritos, questão 625, nos diz que Jesus é o mais perfeito modelo que nós conhecemos na Terra. Foi a expressão de Deus entre os homens. E só a sua filosofia já é suficiente para garantir a nossa evolução espiritual. Então, conhecer os 10 mandamentos de Jesus e vivê-los, pronto. Está resolvido o problema. Não é verdade? Então vamos tentar, aliás, só mais um segundo. O mandamento para ser divino, ele precisa ter 3 características. Será temporal, um mandamento para ser divino, senão ele será uma regra, uma lei dos homens. Para ser divino, esse mandamento tem que ser atemporal, fora do tempo, universal para todas as pessoas e imparcial, sem privilegiar a ninguém. Então o mandamento para ter origem divina precisa ter 3 características: atemporal, universal e imparcial. Então é o que nós veremos em todas essas orientações. Eles são mandamentos para todos os tempos. E nós os viveremos, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, sem exceção, viverá esses mandamentos. Porque nós fomos criados para Deus para sermos espíritos puros. E se Jesus é o único caminho, todos nós viveremos esses mandamentos. Quer agora, quer amanhã, quer um dia. Nós estamos predestinados a ser anjos. Nós somos filhos da luz. E para a luz nós voltaremos dentro da concepção de mergulhar na terra enquanto carne e depois voltarmos ao nosso trabalho junto aos amigos espirituais do bem, que são espíritos de luz. Com o nosso traje nupcial confeccionado pelos nossos atos de caridade, pelos nossos pensamentos de amor, pelo nosso desejo do bem. Nós chegaremos lá um dia, não duvidem disso. Até a mais empedernida criatura um dia será um anjo, será um espírito de luz. Porque esta é a lei de Deus. Fomos criados para sermos espíritos perfeitos. Só que Deus não fará isso através de uma varinha mágica. Ele deixou que cada um de nós conquistasse a sua evolução. É por isso que uns estão na frente, uns são os Usain Bolt, que está aqui em Copacabana, correndo lá. Outros são mais tartaruga, no trânsito a gente vê em todos os lugares, não é? Mas todos nós chegaremos lá. Essa é a confiança do espírita verdadeiro. Ele não duvida nunca de Deus. Ele não duvida nunca que seu filho, seu esposo, seu pai, sua mãe, todas as criaturas que ele conhece, um dia serão espíritos de luz. Essa confiança nos alimenta. Essa confiança nos dá esperança, nos dá força para vencer todas as dificuldades. E ainda mais conhecendo os mandamentos de Jesus, essa força será ainda maior. Vamos iniciar pelo primeiro mandamento, que é conhecido de todos, está expresso em Mateus 22, 34 a 40. Você quer passar o próximo para ficar um pouquinho maior? E lá no fundo eles não estão enxergando.
está contido no Evangelho, capítulo 11, os textos de Mateus 22, 34 a 40. Aí eu vou falar dos dois mandamentos juntos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, disse-nos Jesus quando interrogado pelos fariseus. Senhor, qual é o maior mandamento? Querendo testar. E ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, tão importante quanto esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 34 a 40, muito bem explicado no Evangelho, capítulo 11, segundo o Espiritismo. Então Deus é sempre toda e qualquer base do pensamento religioso. Não existe religião sem pensarmos em Deus, sem pensarmos num Pai justo, num Pai bom, caridoso, perfeitamente misericordioso e que esteja ao nosso lado em todos os tempos. Então amaremos a Deus em primeiro lugar, mas amaremos também o nosso próximo. E Ele não só nos pede para amar ao próximo, como dá uma maneira de medir esse amor, como a ti mesmo. Essa é mais difícil ainda. Quer dizer, além de amar o próximo, eu tenho que amá-lo tanto quanto eu me amo. Nossa Senhora, é quase impossível, porque no nosso orgulho nós tendemos a amar a nós mesmos. Os outros recebem uma parcela ínfima do nosso amor, aquele amor que sobra o tempo. Eu dedico a mim 99% do meu amor e 1% do amor ao próximo. Não. É preciso dedicar o mesmo amor que eu dedico a mim ao próximo. Então vejam como a filosofia do Cristo é inovadora. Ela ficará ainda por muitos e muitos séculos entre nós, de tão inovadora e inédita que ela é. Ela já está há 2000 anos conosco e pouquíssimas criaturas conseguiram vivê-la na sua intensidade. Então, os dois mandamentos básicos é complementado pelo terceiro, segundo o meu ponto de vista. Liga, por favor, o ventilador. Onde Jesus assume a sua característica de missionário prometido, de Messias. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, 5 a 11, ninguém irá ao Pai senão por mim. Quero voltar um pouquinho atrás. Um segundo, eu esqueci uma pequena observação. Quando ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele ainda acrescenta: nisso está toda a lei e todos os profetas. Quando a gente lê os 73 livros da Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de 73 livros escritos. Quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós temos lá os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômio, e temos ainda 16 profetas ali escritos, 4 maiores e 12 menores. E Jesus resume tudo isso em 2 frases. Como aqui dizer: olha, antes de mim, tudo que aconteceu é isso, e daqui para frente eu vou trazer novo ensinamento. Então ele resume todo o conhecimento antigo de 1400 anos, de Moisés até ele, em 2 frases: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí em seguida ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele assume a característica de Messias prometido. Ele diz que ele é o caminho, e não diz que ele é um dos caminhos. Ele diz que ele é o único caminho. Então, só ao confirmar essa posição, ele se coloca como o único caminho para chegarmos até Deus. As outras situações, elas podem ser vividas na forma de conhecimento humano, filosofia, das ciências naturais do homem. Mas quando se trata da ciência moral, que está escrita no Livro dos Espíritos, itens 617, 617A, onde ele fala que as leis físicas são objetos de estudo das ciências humanas e as leis morais são objeto da nossa evolução espiritual, estão resumidas por Jesus, nosso mais perfeito modelo. É isso que eles estão querendo dizer, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.
Todas as outras formas de conhecimento são complementares. Mas o caminho verdadeiro, aquela avenida de 4 pistas larga, asfalto perfeito, com guardrail, todos os recursos da tecnologia moderna, essa estrada, esse caminho, essa verdade é Jesus. Então, depois dos 3 mandamentos primeiros, Jesus se preocupa em explicar, então, já que eu sou o caminho, já que eu sou a verdade, para quem que eu me dirijo? Quem é meu público-alvo? São os judeus? É a ortodoxia? A quem eu me dirijo? Se eu sou profeta, se eu sou o Messias, a quem eu me dirijo? Eu me dirijo aos aflitos, aos injustiçados, aos que choram, aos pobres de espírito, aos humildes, os puros de coração, os pacíficos, resumidos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 5 ao capítulo 10, num trecho muito lindo das bem-aventuranças de Mateus. E não só ele diz que eles são bem-aventurados, porque na região judaica eles eram excluídos. Eles eram excluídos. Eles não eram bem-aventurados. Na religião judaica eles eram excluídos os aflitos, excluídos os injustiçados, excluídos os humildes, excluídos os puros de coração. Até hoje, se você for numa sinagoga judaica, se você quiser conhecer, as primeiras cadeiras são todas das famílias mais ricas de São Paulo. É só aqui do lado samaritano, se você conseguir entrar lá, né? Enfim, aqui em Genópolis, todos vocês verão. Até hoje não são bem-aventurados na religião judaica os aflitos, os injustiçados. Eles são excluídos. Então Jesus vem para os excluídos. Então, se você chora, se você é um aflito, se você é um injustiçado, se você é humilde, se você já foi excluído de várias situações na sua vida, se você não foi entendido por ninguém, nem por seus próprios parentes, por aqueles que você ama, é para você a mensagem do Cristo. É para você. Aproveite, absorva os seus conhecimentos. Ele está vivo. Não existe melhor dia para falar isso do que o domingo de Páscoa. Jesus não morreu. Jesus está vivo. Jesus está ao seu lado, dando a mão para você, enxugando as suas lágrimas, te levantando quando você cai, quando você sente os joelhos fracos, as suas pernas enfraquecidas, o seu corpo todo dolorido. Jesus, o médico das nossas almas, está ao nosso lado. Ele não está no ambulatório, no Hospital das Clínicas, na Unifesp, no Sírio-Libanês, que a gente não pode nem passar na porta, que já é preso, segurança já empurram você. Não, Jesus não está lá. Jesus não está lá. O médico das nossas almas está na sua casa, está aqui nesta casa, está em todas as casas, porque Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é lá que eu estarei. Então Jesus está com você. Talvez você é que não esteja com Ele. Ele está ao seu lado, mas talvez você não esteja ao lado. Então, depois de caracterizar no 4º mandamento para quem ele vinha, ele inicia uma série de afirmações revolucionárias. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Para nós espíritas, o diálogo com Nicodemos é a reencarnação, a maior lei biológica, da qual todas as mulheres aqui presentes fazem parte. Porque se não fosse o útero materno, esse portal entre as 2 dimensões, que só se reencarna o espírito aonde? Pode falar, gente.
Só se reencarna o espírito aonde? Dentro da barriga da mamãe. Então é o único portal entre as duas dimensões. Por onde que o espírito nasce? Por onde que ele sai de uma dimensão e vai para a outra? Além de ficar 9 meses no batismo das águas, né, irmão? Todos nós somos batizados pela água. Não precisa ir lá converter um crente, deitar na água, o João Batista, e falar: você vai ficar sem pecados. A reencarnação já é a limpeza dos pecados. Nós ficamos 9 meses na água, no útero materno. E depois aqui é o batismo do fogo, quando a gente reencarna. Tá certo? Primeiro o batismo da água, no grande portal, o único portal divino, que é o útero materno. E depois os 9 meses do batismo da água, nós nascemos para a nossa vida limpos dos pecados. Por quê? Porque nós somos agraciados com o esquecimento. Imagina se nós lembrássemos. Se olhasse no olho do nosso filho e víssemos um assassino, se víssemos alguém que nos traiu, se visse alguém que nos mentiu, que nos roubou, e vice-versa. Se meu filho olhasse nos meus olhos e visse a ele alguém que o prejudicou, alguém que atrasou a sua evolução, que foi um motivo de ódio, de vingança, ele jamais me beijaria e diria: benção, pai, benção, pai. Então, nascer de novo é o batismo, é a limpeza dos pecados. São todos esses rituais que estão contidos em diferentes religiões, onde o indivíduo nasce a partir dali. Para nós espíritas, a reencarnação é a grande lei biológica que executa a lei de causa e efeito. Você pode mudar o próximo, por favor? Eu não posso me deter, só tenho 20 minutos. O perdão. Por que eu coloquei dentro da minha visão o perdão logo após a reencarnação? Porque a reencarnação é o exemplo do perdão. Ou não? A reencarnação é a vivência do perdão. Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance. Então a reencarnação está ligada profundamente ao perdão. Deus nos perdoa e nos dá uma chance que através das dificuldades nós possamos perdoar as outras pessoas, todas as pessoas que estiverem envolvidas conosco. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e são mais fortalecidos ainda pelo exercício do perdão. Mas vamos fazer como Pedro: só te vou perdoar 7 vezes, hein? Olha, você gastou uma em 1999, gastou a outra em 1990, gastou a outra em 1975, você só tem mais uma chance, depois eu vou te fuzilar. Eu te perdoo 7 vezes, mas na 8ª eu te fuzilo. Não adianta nada. Não é isso que Jesus perdeu no seu diálogo com Pedro, que ele pediu. Ele pediu que esquecêssemos o número 490, 70 vezes 7, não é? É um número hipotético, imaginário, infinito, para que o perdão se transformasse em um hábito, numa religião que mandava olho por olho e dente por dente. Não existia o perdão. Na religião judaica não existe o perdão. Na ortodoxia judaica existe a justiça dura, cruel. E com o Cristo nós aprendemos o contrário. Nós aprendemos a perdoar todos, inclusive os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Então não há como enxergar o renascimento sem enxergar o perdão. São 2 mandamentos extremamente unidos, extremamente fazem parte da mesma temática, da prática e da teoria. Depois de perdoarmos então 490 vezes, nós seremos chamados. Muitos. Está aqui, ó. A gente vai na doutrina espírita, lá nas palestras, nossa, tem gente saindo pelo ladrão. Só que é tudo espírita não praticante. Não é como existem os católicos não praticantes. Está lá o IBGE que diz: você é católico? Sou. Você vai na missa? Não. Católico não praticante. Nós, a grande maioria do movimento espírita, somos espíritas não praticantes. Muitos de nós que aqui estamos somos só chamados. Nós viemos, fomos chamados, a gente veio.
Foram me chamar, eu vou aí, o que é que há? Quer dizer, foram me chamar. O Evangelho, com a sua beleza, com a sua filosofia, me chamou. E eu vim aqui conhecer a filosofia. Mas isso não basta. É preciso eu ser escolhido. É preciso eu ter o traje nupcial. Muito linda essa passagem, onde o rei chama os convidados e depois, ao entrar na festa, vê um sem o traje nupcial e manda prendê-lo. Não é verdade? Como será confeccionado o nosso traje de luz? Pelas nossas ações no bem, pelo nosso pensamento no bem, pelas vezes que nós fomos um bom samaritano, pelas vezes que nós formos o pai do filho pródigo, pelas vezes que nós fomos o pai da criança endemoniada, que disse a Jesus: Senhor, meu filho é lunático, ele cai no fogo, ele cai nas águas, Senhor, eu não aguento mais, ajuda a minha incredulidade, Senhor. Muitos de nós ainda não cremos. Muitos de nós estamos aqui incrédulos. Estamos aqui apenas ouvindo Jesus e não sentindo Jesus, e não vivendo Jesus. Os 10 mandamentos são para isso, para estimular que cada um de nós não perca essa chance. Se você nunca tinha pensado que é possível resumir toda a filosofia cristã em 10 mandamentos, pronto, aqui está. É só cumpri-los. Não precisa nenhuma outra receita. Jesus, o médico das almas, nos está dando esses 10 remédios, não é? Cada um deles constitui orientações, regras, normas, prescrições, em qual o paciente beneficiado seremos nós mesmos. Mas não na conquista da saúde do corpo, e sim na conquista da alma, da saúde da alma, da nossa evolução espiritual. Aí sim, então, nós podemos dizer que Jesus é nosso médico, porque Ele mesmo disse que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os leprosos. E muitas das vezes o nosso corpo é sadio, mas a nossa alma está doente. E mais do que nunca precisamos de Jesus nos nossos dias. Quantos daqui podem se considerar escolhidos? Pode falar diretoria, presidência, conselho. Vocês acham que a gente que ocupa esses cargos diretivos já faz parte dos escolhidos, não é? Vocês acham isso? Vocês estão profundamente enganados. Profundamente enganados. Não existe ninguém mais que se envergonhe de nós mesmos do que nós. Não existe ninguém que está tão longe ainda dos ensinamentos de Jesus do que os que dirigem essa casa. E nós aceitamos essas tarefas no sentido de estar perto dele. Quem sabe estando perto dele fica mais fácil. Quem sabe ajudando ele fica mais fácil. Não se engane com os títulos, com os nomes potentes, poderosos, os sobrenomes de pessoas ricas que trabalham e têm grande destaque na sociedade. Não se enganem com isso. A mensagem de Jesus é para os simples, para os humildes, para os pobres de espírito. Então, depois de sermos então chamados e escolhidos, nós vamos diretamente a exercer a praxis, a teoria, para transformar em ação. A quem? Jesus então diz: o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim que o fareis. Então o espírita tem que ir aonde o pobre está, parafraseando Milton Nascimento. O espírita tem que ir onde o pobre está. Eu conheço um médico amigo meu que dizia exatamente isso. Eu não gosto dos espíritas. Por quê? Eles não podem ver um pobre caído na rua, que eles vão lá, dão banho no cara, dão comida no cara, dão passe no cara, dão sopa no cara. Deixa o cara lá. O cara está caído no chão, deixa ele lá, qual é o problema? Eu falei para ele: porque você não é o que está caído lá. A hora que você for o caído, você será o pobre do samaritano, que tinha suas ocupações para fazer, como os outros, como o levita, como o senhor da lei, que já havia passado. Todos eles tinham suas ocupações, mas ao olhar aquele pobre caído ao chão, talvez um ladrão, talvez uma pessoa do povo comum, passaram reto, como se não tivessem nada a ver com ele. E Jesus cita o samaritano que para
e colhe aquele homem, limpa suas feridas, se compromete financeiramente em pagar o seu tratamento, como exemplo de caridade de todos nós. E ele ainda diz mais: quando me destes de comer e de beber, quando me visitastes na prisão, é lá que estivestes comigo. Ou seja, quando nós sairmos de nossa casa e fomos em busca daqueles que estão precisando de alimento, precisando da água, precisando de um consolo na prisão, nós estaremos com Jesus. Nós não estaremos com os pequeninos, nós estaremos com Cristo. Então vejam como a sua prática, a sua teoria, a sua filosofia era completamente inovadora, porque ele quebrava qualquer situação de classe ou pessoa. Por isso é que era um mandamento divino. Por quê? Porque é imparcial, como eu disse, é universal, atemporal e imparcial, ou seja, trata todos como igual. Então uma criança pequena é Jesus, um velho no asilo é Jesus, uma pessoa presa na cadeia é Jesus. Ele está esperando por nós lá para o servirmos, para homenagearmos e agradecermos a Ele tudo que Ele tem feito por nós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. No mundo da ansiedade, não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã já basta a sua preocupação. Que mensagem fabulosa! No mundo onde a ansiedade é a maior causa de problemas do mundo, hoje, os transtornos de ansiedade. Todo mundo toma fluoxetina, sertralina, ansiodoro, estressodoro, resco, e que eu receito para muita gente. Eu mesmo sou responsável por isso. Mas o que é que eu vou fazer? Tem que receitar alguma coisa. Tem que receitar ele alguma coisa que ele vê, que ele enxerga, quando na verdade o verdadeiro remédio é invisível, é a fé. O verdadeiro remédio é invisível, é a fé. Eu não posso receitar para a pessoa: vá na farmácia e compre 1 litro de fé e tome inteirinho de uma vez só, num único golpe. Eu não posso receitar. Gostaria, mas não posso. Então o maior remédio do mundo hoje, para toda a população de 7 bilhões e mais de 100 milhões que nós somos no planeta, é ter fé, é ter confiança que o justo constrói todos os dias a sua salvação pela sua conduta, pelo seu amor. E quem não construiu sofrerá a dor do parto de uma nova civilização na transição planetária, onde muitos que foram chamados, mas não foram escolhidos, viverão em outra dimensão, como aconteceu com o nosso planeta há 6 bilhões de anos atrás, segundo alguns, há 40 mil, segundo outros. Então, todos nós temos a oportunidade de vivenciar os mandamentos do Cristo, e em vivenciando esses mandamentos, nós temos a paz como consequência. Eu sou a luz do mundo. Quem caminhar comigo jamais viverá nas trevas. Então ele reafirmava a todo momento: se você quer ter paz, se você quer ter luz, siga o que eu estou dizendo. Como o irmão mais velho que vai embora e diz para o mais novo: olha, eu fiz isso, faz assim que dá certo. Não é assim que a gente faz? O pai que está precisando de viajar, olha, dia 1 vence a conta do condomínio, dia 2 vence a conta da escola, dia 5, não é assim que o pai faz? Preocupado com o filho, para que ele execute. Jesus se preocupava com todos nós, e suas leis foram isso, porque ele sabia que ele ia embora, ele sabia que a humanidade o crucificaria internamente. Ele não gostaria que isso acontecesse, mas ele sabia. E por último: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei para que outro Consolador venha e fique eternamente convosco. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses 10 mandamentos, todos estão no Evangelho segundo o Espiritismo.
Todos eles. Todos eles. É só você ler. Você tem em casa, você usa como desodorante, muitas das vezes, né? Tem muita gente que usa o Evangelho como desodorante. Não é Rexona, não precisa ficar debaixo do braço, pode ler, não faz mal, leia. Às vezes troque o óculos como o meu, já troquei, estou trocando agora para o multifocal, era míope, virei hipermétrope, não faz mal. Você vai lá, troque o óculos e leia. Se você ler, se sentir envolvido em seu coração, pratique. Existem 10.000 casas espíritas no Brasil, o maior país do mundo. Então não é demanda reprimida. Não é demanda reprimida, ou seja, gente querendo trabalhar e faltando lugar. Não é isso. É o contrário, tem muita casa espírita precisando de muito trabalhador. Então, se você quer conhecer os 10 mandamentos de Jesus, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles estão todos aqui, vivos. Porque o Espiritismo nada mais é que o cristianismo redivivo. A mensagem do Consolador prometido: eu rogarei a Deus, e Ele vos mandará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Como alguém pode ficar eternamente conosco? Através dos livros. Então, Jesus ficou eternamente conosco e ficará eternamente conosco através dos livros, dos 4 evangelistas e do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só queria voltar ao mandamento do perdão, que eu guardei para o fim, dizendo que as últimas palavras do Cristo foram: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Até hoje nós continuamos não sabendo. Um bom domingo de Páscoa para todos. Que Deus nos abençoe.